Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 100 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter aí em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, né? Será bem útil para que você faça aí algumas anotações. E o assunto de hoje é o estudo de dois gêneros textuais, na verdade. Hoje nós vamos ver a diferença entre uma fábula e um apólogo. Os objetivos propostos para essa nossa aula são os seguintes, né? Conhecer as características dos gêneros fábula e apólogo e ler e interpretar textos destes dois gêneros. Bom, uma fábula então, né, como vocês já conhecem, acredito que até já leram esse tipo de texto, né? Trata-se de um texto narrativo breve que transmite lá no finalzinho da história uma lição de moral. Então, a fábula, né, ela se compõe numa narrativa em que os personagens, eles são animais. E esses animais, eles representam características humanas, especialmente a fala, né? Porque a gente sabe que os animais não falam, mas nas fábulas eles ganham voz. A fábula, ela tem um caráter educativo e ao final ela nos traz um ensinamento que faz algum tipo de analogia com a nossa vida cotidiana. Essa mensagem educativa do final da fábula nós chamamos de moral da história. Bastante utilizada lá na literatura infantil, né? A fábula, ela busca passar, através das histórias que são vivenciadas pelas personagens irracionais, ensinamentos para os seres humanos. Esse tipo de texto geralmente apresenta uma narrativa que é curta, escrita em prosa ou ainda também em forma de poema épico, né? Em forma de versos. Ela faz parte do gênero textual que se encaixa nos tipos de textos narrativos, né? Porque eles narram algum acontecimento. E, como todo texto narrativo, vai apresentar aqueles 5 elementos estruturais da narração, que são os personagens, o narrador, o tempo, o espaço e o enredo, né? Então, esses 5 elementos aí a gente sabe que se fazem presentes em todo o texto narrativo. Esopo, né, foi um grande criador de fábulas da antiguidade, que serviram de base para a recriação de outros autores posteriormente, né? Então temos aqui uma imagem do Esopo, que foi quem primeiro se dedicou a escrever esse tipo de história. Então a origem, né, da fábula, ela se originou no Oriente. Tá? A fábula, ela foi tradição entre os assírios, os sumérios e os babilônios. Por volta de 1500 a.C., os sumérios eles já utilizavam narrativas com animais que possuíam características humanas, além, né, de trazer a lição de moral como mensagem dessas histórias. Apesar de existirem desde as primeiras civilizações, a fábula, ela foi desenvolvida na Grécia Antiga, onde ela foi cultivada então, né, pelo Esopo, pelo Hesíodo e também pelo Aquíloco. Nessa época, onde a liberdade de expressão era um pouco limitada, então esse tipo de narrativa foi utilizada para se opor a formas de opressão, para criticar, né, usos e costumes dos governos. Por volta do século XVII, a fábula ela foi recriada. Então nós temos aí uma outra pessoa que vai entrar, né, que tem grande importância no mundo das fábulas, que é o francês La Fontaine. Ele reescreveu e propagou as fábulas de Esopo, atribuindo então a essas fábulas o uso mais educativo. Além disso, La Fontaine ele caracterizou personagens de acordo com a sua aparência.
Algumas das composições do La Fontaine que são muito conhecidas por nós são A Cigarra e a Formiga, A Raposa e as Uvas e também A Lebre e a Tartaruga. Vamos ver aqui um pouquinho sobre as características da fábula. Então, por se tratar, de uma tradição oral, uma mesma fábula ela pode ganhar uma roupagem diferente em diferentes épocas e regiões. As fábulas, elas são histórias que buscam construir explicações sobre as manifestações da natureza, as relações entre as pessoas, seus defeitos, suas paixões, seus comportamentos, suas virtudes e as relações entre o homem e a natureza. Algumas características, então, deste gênero textual. Bom, apresenta uma narrativa alegórica em prosa ou em poema épico. Seus personagens são antropomórficos, ou seja, animais com características ou comportamentos humanos. Através do comportamento dos animais, representam as virtudes, as qualidades, os defeitos dos seres humanos. Por se tratar de um gênero transmitido oralmente, as fábulas, elas costumam ter diversas versões, para uma mesma história. A presença dos personagens tipo, ou seja, personagens que representam o comportamento humano de forma coletiva e não individual. Os animais, no caso, simbolizam aspectos dos seres humanos, como, por exemplo, a raposa, lá da Raposa e as Uvas, ela representa a astúcia. Já o leão, da fábula O Ratinho e o Leão, representa o quê? A força, Traz uma lição de moral no final da história. Bom, vamos conhecer então aqui uma fábula que é O Leão e o Rato, do Jean de La Fontaine. Então vamos acompanhar essa leitura. Certo dia, estava um leão a dormir a sesta quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. "Perdoa-me!" gritou o ratinho. "Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim?" O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história, não devemos subestimar os outros. Então, veja que no finalzinho da fábula sempre nos traz algum tipo de ensinamento. Num determinado momento, o leão prestou um favor lá para o ratinho, deixou o ratinho ir embora, não fez mal para ele. E o ratinho usou como argumento que talvez um dia ele precisasse do ratinho. E dito e feito, ele acabou precisando e o ratinho foi lá e também o ajudou, Muito bem, então às vezes a gente imagina que o leão, por representar essa força, essa grandiosidade, essa valentia, o rei da selva, que ele não correria nenhum risco e acabou sendo pego pelos caçadores. Já o ratinho, aquele animalzinho tão frágil, pequenininho, que às vezes a gente subestima a capacidade, foi lá e conseguiu salvar o leão das garras dos caçadores. Muito bem. E o apólogo, pessoal? O apólogo também é um gênero de texto, um gênero alegórico, em que os personagens podem ser animais, plantas, objetos ou até mesmo partes do corpo humano, trazendo também um ensinamento de vida por meio de situações semelhantes às reais. Por meio da utilização dos exemplos, o apólogo ele tem o objetivo de refletir sobre os conceitos humanos, visando modificar esses conceitos. Esses conceitos aí podem ser de ordem moral ou ainda social. Muito bem.
A origem do apólogo também é do Oriente, né? Ela está presente na literatura de todos os povos. Em termos semânticos, o termo apólogo, ele vem do grego, que significa narrativa detalhada, que é a junção de apo, afastado ou para fora, com o logos, que significa palavra ou discurso. Trata-se de um gênero bastante semelhante à fábula, né? Embora ele se concentre mais em situações reais. Em relação à parábola, né? Porque temos ainda também o gênero parábola, a diferença está no fato de que o apólogo trata de todos os tipos de lição e não apenas lições voltadas para questões religiosas ou morais, como numa parábola, por exemplo. Os apólogos, eles são geralmente escritos também em prosa, né, com enredos, tá? Esses enredos têm uma grande força imaginativa, buscando a evolução moral do leitor por meio, né, daquele ensinamento, por meio do autossacrifício, da renúncia ou da abdicação de algo ou até mesmo de alguém por causa de um bem maior, né, ou por uma causa maior, tá? Por isso, então, esse caráter moral é predominante nesse tipo de texto. Agora nós vamos ler um apólogo do autor Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete? É agulha? A agulha não tem cabeça? Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa, de certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu? E muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso prendendo um pedaço ao outro. Dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era o melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela. Silenciosa e ativa como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plic, 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 plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte.
Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário, e quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Muito bem, então aqui esse exemplo de apólogo, né, esse conhecidíssimo apólogo do Machado de Assis, que conta a história da linha e da agulha, né, esse embate entre as duas, para que as duas, né, chegassem então à conclusão de quem era mais importante. Né? Elas estavam debatendo sobre a importância que cada uma tinha, mas no sentido de uma julgar que era mais importante que a outra, quando na verdade as duas juntas se complementavam. Né? Então traz aí para nós uma história, né, bem bacana, né, que a gente deve refletir. Então é para isso que servem tanto as fábulas quanto os apólogos. Então a mensagem que está contida, né, nessa história, ela revela como os sentimentos negativos eles podem acabar minando uma relação que a princípio poderia ser bastante produtiva, né? A agulha é o complemento natural da linha, de modo que uma precisa da outra para desempenhar a sua função a contento. A partir do momento que uma tenta se sobrepor à outra, né, em termos de importância, quebra-se esta relação e todos acabam perdendo, né? Então, por meio destas narrativas, ensina-se, sobretudo, lições didáticas de convivência, né? Espero que você tenha gostado aí das duas histórias, mas principalmente deste apólogo do Machado de Assis. Muito bem, pessoal, então agora vamos lá aos exercícios, né? Muito importante para que você fixe bem aí esses conceitos, né, desses dois tipos de texto que a gente conheceu e estudou na aula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!